Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo. Se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, o insultava dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina e iluminar. Podemos sentar um pouquinho, filhos queridos? Prezado diácono Sena, meu irmão Padre Elcio, comunidade amada, os irmãos que estão em casa também, acompanhando pelas redes sociais essa Santa Missa da solenidade de Cristo Rei. Hoje, no dia de Cristo Rei, nós encerramos o ano litúrgico. Estávamos vivendo o ano C. Sempre a igreja divide os textos das Sagradas Escrituras para que nós leiamos durante 3 anos. Ano A, ano B e ano C a igreja chama. No ano A, lemos o Evangelho de Mateus, no B de Marcos, no C o de Lucas. Estávamos lendo o Evangelho de Lucas até então. Próximo domingo nós já vamos celebrar o primeiro domingo do Advento. Começamos a preparar a vinda de Jesus Cristo, aquele que há de vir. Quando retomarmos o tempo comum, já vamos estar de novo lendo os Evangelhos de Mateus, o evangelista Mateus, porque vamos iniciar o ano A de novo da liturgia. Sempre o ciclo de 3 em 3 anos, ano A, ano B e ano C, vamos repassando os textos dos evangelistas. O Evangelho de São João nós lemos durante os 3 anos nos círculos litúrgicos, nas solenidades, nas festas, no tempo pascal, o Evangelho do amor, que é o do evangelista João. E hoje, na solenidade de Cristo Rei, nós queremos viver essa grande graça de termos um Rei, temos um Senhor que governa a nossa vida, ou que nós deveríamos nos deixar governar por esse Deus, por esse Cristo maravilhoso, esse Senhor. Primeira leitura que nós vemos na liturgia de hoje, Samuel, a unção de Davi como rei de Israel. E a alegria dos israelitas por receberem Davi como seu rei. Eles ficam felizes, querem ser apacentados, querem ser governados pelo grande rei Davi. Se deixam governar, querem que o rei Davi reine sobre eles. Alegria de serem governados por um rei que foi colocado como rei deles por Deus Todo-Poderoso. Quanto mais nós que somos governados, ou que temos um rei que é o próprio Deus. Jesus é da descendência de Davi, Jesus filho de Davi. E Davi, esse homem que foi escolhido por Deus para reinar, alegra o povo sobre quem ele vai reinar. Eu e você, que temos esse grande rei que é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, muito mais temos que nos alegrar. O salmista rezava: que alegria quando vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvar, bendizer, glorificar a Deus, a casa de Deus. Tenho feito durante esse final de semana essa comparação em alguns dos momentos de reflexão.
Imaginemos que nós tivéssemos sobre nós um rei humano, um rei deste mundo, um rei deste tempo, e que ele tivesse um grande castelo, e que todos os domingos ele oferecesse lá nesse castelo, ele nos convidasse, nós como seus súditos, a irmos visitá-lo no seu castelo, e lá ele oferecesse para a gente um grande banquete, um banquete de ricas iguarias, uma mesa farta. Todos os domingos, certamente, nós iríamos visitar, se fôssemos convidados pelo rei. O rei nos chamasse: venha me visitar no castelo, vai ter um banquete para você. Nós não iríamos com alegria, como o salmista? Que alegria quando vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Quanto mais nós temos essa grande graça, como se esse templo, essa casa fosse esse castelo do grande rei. E aqui todos os domingos nos é oferecido um banquete de ricas iguarias, palavra de Deus, os sacramentos, a comunhão dos irmãos, a intercessão dos santos. Temos tudo isso no banquete que o nosso rei, que não é deste mundo, mas que é de outro mundo, o rei, que é rei do céu e da terra, nos oferece todos os domingos. Por isso a gente tem que fazer como faz o salmista de hoje, com alegria virmos para louvar, para bendizer, para estarmos diante do nosso rei, que é Jesus Cristo, louvarmos, bendizermos e usufruirmos desse banquete de ricas iguarias que nos serve o Senhor nosso rei a cada missa, a cada domingo, a cada dia que viemos louvar e bendizer, a cada dia que nos colocamos na presença do nosso Senhor, desse Senhor que é rei de todos os tempos. Segunda leitura, Paulo a Colossenses, Paulo diz: o Senhor é o Senhor de todos os tempos. Pelo Senhor, por Jesus e com Jesus é que todas as coisas foram feitas, nada foi feito sem Jesus. Desde o princípio, Jesus é aquele que era, que é e que será. Jesus é aquele que veio, que vem e que virá. Veio, nasceu, 2000 anos, o verbo que se encarna, que vem morar do meio de nós, que vem pelo ventre de Maria, que se faz homem, que caminha conosco, que caminha no nosso tempo, que vive, que passa pelas nossas dores humanas, que contempla, que vive, que conhece as misérias humanas, que sofre o sofrimento humano. Veio verdadeiramente. Vem a cada Santa Missa, sempre que invocamos, sempre que chamamos o Espírito Santo, sempre que rezamos, sempre que consagramos. Vem no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, vem na palavra e virá uma segunda vinda gloriosa, reinar, vem para julgar vivos e mortos. É o princípio de todas as coisas. Nele, Deus habitou em toda a plenitude em Jesus Cristo, porque é verdadeiro Deus, como diz Paulo na carta aos Colossenses. Mesmo assim, do mesmo jeito que acontece hoje, também aconteceu naquele tempo, ou como acontecia naquele tempo, ainda acontece hoje. Muitos ainda blasfemam, zombam de Jesus, blasfemam do Rei Jesus, zombam do Rei Jesus. No Evangelho de Lucas hoje, capítulo 23, Jesus já está na cruz. As multidões embaixo do Calvário, no Calvário, aos pés da cruz, zombam de Jesus. Não és o rei, tu não és o Deus, desce dessa cruz. Os soldados passam caçoando Jesus, colocam vinagre na ponta da lança para que ele beba quando ele pede por água, quando ele tem sede. Do lado de Jesus Cristo, um dos malfeitores crucificados zomba de Jesus. Tu não és o Deus, tu não és o rei, diz o malfeitor crucificado ao seu lado. Então desce dessa cruz, salva a ti e salva também a nós, diz o malfeitor crucificado ao seu lado. Jesus poderia ter caído naquela tentação, naquela zombaria que estavam fazendo, machucado, flagelado, com dor, sofrendo uma dor humana que ele estava sentindo. Poderia ter caído naquela tentação de descer da cruz, ele poderia ter feito isso. O zombador diz: desce da cruz, salva a ti mesmo e salva também a nós. Só que se Jesus cai nessa tentação, desce da cruz, ele não salva ninguém, não salva nem a ele e nem a nós mesmos. É porque Jesus não quis salvar a sua vida que ele nos salva a cada um de nós. Ele entrega a sua vida para nos salvar. Se ele desce da cruz, como instigou o malfeitor crucificado ao seu lado, desce da cruz e salva a ti mesmo e salva também a nós. Veja, ainda hoje o malfeitor, o blasfemador, da mesma forma que esse malfeitor crucificado ao lado de Jesus, tenta também enganar a gente, uma premissa falsa para que a gente chegue a uma conclusão falsa.
Se és o Deus, desce da cruz e salva. A premissa, desce e salva a ti e salva também a nós. Muitos que hoje blasfemam contra o nosso Deus, também lançam mão de falsas afirmações para fazer com que tenhamos falsas conclusões. Desce da cruz e salva a ti mesmo e também a nós. Não teria salvo a ninguém. O blasfemador, ele transveste uma aparência de verdade em algo que é falso por trás, para que a gente se deixe seduzir ou enganar e chegue a uma conclusão mentirosa. Se Jesus tivesse se deixado seduzir por aquilo que tinha uma aparência de verdade, desce da cruz e salva a ti e salva também a nós, teria descido, não teria salvo a ninguém, mas ele entregou a sua vida por amor de nós. Aquele que perder a sua vida, salvá-la. Assim fez Jesus, por isso é que ele ensina, e nos redimiu das nossas faltas. Veja que do outro lado também havia um malfeitor, também havia alguém que estava ali crucificado porque havia feito coisas erradas, só que ele reconhece, e ele diz para o outro que está blasfemando contra Jesus: não temes a Deus? Essa pergunta hoje é para mim, e também é para você. Não temes a Deus? Não temes a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, fizemos coisas erradas. Cada momento que nós humildemente, como esse ladrão, nos colocamos diante do Senhor: fiz coisas erradas, Senhor, eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia. A misericórdia do Senhor vem ao nosso auxílio. Enquanto a gente fica blasfemando e achando que nós somos os todos poderosos e que não precisamos da misericórdia e da compaixão do Senhor, quando nós não humilhamos a nós mesmos, quando não debruçamos, quando não dobramos os joelhos diante do Senhor, quando não quebrantamos o nosso coração, a misericórdia do Senhor não pode vir em nosso auxílio. Mas quando a gente reconhece como esse bom ladrão, né? A gente começa a conhecer como bom ladrão, porque ele reconhece: tema a Deus, nós merecemos o castigo que nos é infligido. E daí ele pede para Jesus. Veja que ele reconhece: não temes a Deus? Então ele já está reconhecendo que Jesus é Deus. E aí ele pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quem tem um reino é o quê? Quem tem um reino é rei. Então ele reconhece Jesus como rei. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele reconheceu que Jesus é Deus. Não temes a Deus, ele disse para o outro ladrão que estava blasfemando. E agora diante do Senhor ele pede compaixão: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Que a gente também tenha no nosso coração essa prece, essa oração: Senhor, lembra-te de mim, lembra das minhas misérias, vem em meu auxílio, vem em meu socorro. Eu reconheço que tu és o meu Deus, eu reconheço que tu és o meu rei. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E qual é a promessa que Jesus Cristo faz para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando a gente reconhece o senhorio de Jesus, que Jesus é rei e senhor da nossa vida, a promessa de Jesus vem e nos alcança: ainda hoje estarás comigo. É a promessa da redenção. Veja que ele reconhece, quem sabe no último instante da vida dele, mas ele recebe a mesma moeda daquele trabalhador que operou o dia todo, e também recebe a herança da ressurreição, porque reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Ainda lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. É o reino de Deus, o reino anunciado desde o princípio, as profecias. Quando vem o último dos grandes profetas, o João Batista, ele começa a pregação dele anunciando o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Aplainai os caminhos, endireitai as veredas, convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Aí vem Jesus. Vem Jesus, a promessa se cumpre, e vem o reino de Deus caminhar entre nós. Jesus caminha entre nós, e Jesus, quando anuncia, quando vai pregar, Jesus se anuncia assim, porque Jesus é a boa nova, ele é o Evangelho, ele anuncia a si mesmo. Depois da crucificação e ressurreição de Jesus, os 12 apóstolos, a ênfase, o foco da pregação dos primeiros discípulos é Jesus. Nós pregamos a Cristo ressuscitado. Não é mais o reino como era a pregação de João Batista, agora é Jesus Cristo, porque Jesus é o reino, é o rei que está no meio de nós. É verdadeiramente o reino de Deus, verdadeiramente o rei. Ele é o rei e o reino, a oferta, o sacerdote e o sacrifício oferecido por meio de nós. Agora é preciso que a gente reconheça, que a gente assuma como este ladrão, Jesus, o Deus, o Senhor, o Salvador, o Rei. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino.
E o que que isso significa para mim e para você? Como é que a gente começa a buscar o reino de Deus? Como é que a gente canta na canção? O Evangelho de João, capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Como é que a gente reza no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. Nós clamamos o reino de Deus, o Jesus Cristo, o reino que já caminha entre nós. A palavra nos ensina a buscar primeiro as coisas de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Nós podemos escolher se a gente quer estar no reino do erro, no reino do pecado ou no reino de Deus. Buscar o reino de Deus é deixar de servir ou de andar no reino do pecado, do erro, da blasfêmia, do escárnio, como faziam esses aos pés da cruz de Cristo. Deixar de lado o reino do pecado e avançar no reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar viver o amor. O amor é a base, é o princípio. Aquele que ama, respeita toda a lei. Se eu digo que eu amo a Deus a quem não vejo, mas não amo o irmão a quem vejo, sou um mentiroso. Então buscar o reino de Deus, lutar para instaurar o reino de Deus aqui entre nós, é fazer aquilo que tantos outros que vieram antes de nós fizeram, para buscar o reino de Deus, deixar de lado o reino do pecado e avançar no reino de Deus, viver o amor de cada dia na nossa vida, professar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dizer: Senhor, eu sou teu súdito, reina sobre mim. E aí nós teremos um rei que nos governa, mas nos governa com misericórdia, um rei que não quer o nosso sacrifício, mas quer que nós tenhamos um coração quebrantado, um rei que quer trazer para a gente salvação e misericórdia, um rei que nos promete que vai nos ajudar a carregar o nosso fardo de cada dia. Vinde a mim os cansados e oprimidos, quando estiveres com sede eu te darei uma fonte de água viva. Esse é o nosso rei, o verdadeiro rei, um Deus que não quer usurpar, um Deus que não quer dominar, um rei que não quer oprimir, mas um rei que quer libertar, que quer dar vida. É o nosso rei, nosso único e verdadeiro rei, nosso Senhor. Hoje nós professamos com a igreja de todo o universo: Jesus Cristo é Rei do céu e da terra. Nós temos um Rei, um Deus soberano que reina sobre nós. A Ele nós queremos configurar e entregar a nossa vida. Dizer a cada dia nas nossas preces, nas nossas orações: lembra-te de mim, Senhor, no teu reino. Derrama sobre mim a tua misericórdia e a tua compaixão. Podes reinar neste lugar que é o meu coração, reina na minha vida. Quero me alegrar com o salmista cada dia que eu puder vir no teu castelo, comer do teu banquete, dos sacramentos, da graça de estar na tua presença. Que a gente possa cada dia e sempre mais optar por viver o reino de Deus, viver no amor, deixar do lado o reino do erro e do pecado, e viver cada dia mais essa graça de termos um rei. Hoje, filhos queridos, a igreja abre também o ano vocacional. O ano vocacional, vocação, graça e missão. Vamos viver de hoje até Cristo Rei de 2023, com atividades, com ações para promover vocações, todas as vocações religiosas, leigas, consagradas, matrimoniais, fazendo ações como essa que a gente faz a cada missa, de rezar a dezeninha do terço, 10 Ave Marias, um Pai Nosso, pedindo vocações. A messe é grande e poucos são. Enviai, Senhor, enviai, Senhor, operários à vossa messe. A messe é grande, poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. Hoje é dia do leigo, é dia de nós rezarmos pelo leigo. Homens e mulheres, cristãos de boa fé, que se doam também no serviço da igreja, que ajudam a edificar o reino de Deus. Ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, leitores, proclamadores da palavra, salmistas, fotógrafos, filmadores da Pascom, músicos, padres, diáconos, coroinhas. Hoje pela manhã tivemos a instituição de 5 novos coroinhas. Todos os leigos e leigas que ajudam a colaborar com a edificação do reino de Deus. Hoje a igreja reza por você, para que você continue firme nesse propósito, e também rezamos vocacionalmente para que outros se unam, para que outros venham colaborar na edificação do reino de Deus, ajudar a apontar o caminho para outros irmãos que ainda não conhecem a fé. Que Deus toque no coração de cada um, e que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.